Sabe qual é o verdadeiro teste de um líder? É o que acontece quando a pessoa que carrega a mensagem simplesmente quer desistir. Hoje vamos mergulhar na jornada de um dos profetas mais resilientes, Jeremias, para descobrir de onde vem uma perseverança que vai além do sofrimento. Pois é, vamos começar com essa declaração. É uma fala crua, desesperada, que vem do fundo da alma do profeta Jeremias. Aqui é o centro da crise. O porta-voz de Deus decide que não vai mais falar. Esse é o ponto de ruptura. E o que a gente precisa entender é que isso não foi um momento qualquer de fraqueza. Foi o clímax, o ponto final de uma jornada cheia de oposição, de ridicularização e de isolamento. Ele tinha chegado no seu limite absoluto. Então, para a gente sacar como ele conseguiu superar esse momento, primeiro a gente precisa mergulhar fundo na luta dele. Vamos explorar as razões reais por trás de todo esse desespero. Imagina só, a própria fonte do propósito dele se tornou a fonte da sua dor. Ser fiel à mensagem significava ser zombado todo santo dia. A palavra que ele tinha que pregar se tornou um peso, uma ofensa, e ele se viu cercado de medo e traição, vindo até de amigos. E isso nos leva a uma pergunta que vale para todo mundo, não é? Quando a missão queima por dentro, como é que se continua? A história de Jeremias nos dá um mapa para isso. E aqui está o pulo do gato. A capacidade de Jeremias de perseverar não nasceu ali, naquele momento de crise. Não. Ela foi forjada ao longo de toda a sua jornada. Vamos conectar os pontos e ver como as lições anteriores construíram a força que ele precisaria exatamente agora. Tudo começa na lição 1, que é a base de tudo. A missão de Jeremias não era uma escolha de carreira, era um chamado divino, definido antes mesmo dele nascer. Isso dava a ele uma identidade tão fundamental que não podia ser abalada pela opinião dos outros ou pelo sofrimento do momento. Era quem ele era na essência. Depois a lição 2 nos mostra que ele foi equipado para a batalha. Deus não o enviou despreparado. Prometeu a ele um caráter forjado como um muro de bronze. Pensa só nisso, uma integridade quase sobrenatural para aguentar a pressão de reis, sacerdotes e do povo todo. Essa promessa não era para dias fáceis, era justamente para momentos de crise como esse. Aí a gente vê na lição 5 que essa resiliência também foi forjada na prática. Ele foi preparado para o conflito, aprendeu a falar a verdade na cara do poder, a confrontar a liderança corrupta da época. Claro que isso teve um custo pessoal gigantesco, mas o ensinou que coragem de verdade não é não ter medo, mas agir apesar dele. E talvez o mais importante vem da lição 6, a humildade. Jeremias entendeu lá no fundo que o coração humano, incluindo o dele, é enganoso. A verdadeira integridade não vinha da força própria dele, mas de se render completamente a Deus. E essa dependência total se tornaria a âncora que o seguraria no meio da tempestade. Ok, vamos voltar para o momento da crise. Agora a gente entende a base sólida sobre a qual Jeremias estava. Ele quer desistir, mas algo acontece. É aqui que o jogo vira. E essa imagem ilustra a batalha interna de uma forma brilhante. De um lado, o desejo humano de parar a dor, de se calar. Do outro, uma força que ele simplesmente não consegue conter. A palavra de Deus como um fogo ardente dentro dele. Ele até tentou segurar, mas não conseguiu. Isso redefine completamente o que a gente pensa sobre perseverança. Não se trata de força de vontade, de ranger os dentes e seguir em frente. Para Jeremias, era o resultado de tudo que foi forjado nele. Seu chamado, seu caráter de bronze, sua total dependência de Deus. Aquele fogo era a soma de toda a sua jornada, tornando a rendição simplesmente impossível. Então, o que acontece quando esse fogo vence? O resultado não é só continuar o trabalho, mas uma transformação completa, do desespero ao louvor. O que é realmente fascinante aqui é a rapidez da virada. Jeremias sai de um estado em que se sente ridicularizado para declarar sua confiança em Deus como um valente terrível. Essa declaração de fé muda a chave. E no final, tudo culmina em puro louvor. Essa é a grande lição. A fidelidade no meio da perseguição não leva só à sobrevivência. Ela transforma a experiência da dor em um ato de adoração, porque prova que a confiança em Deus era justificada. No fim das contas, a jornada de Jeremias nos mostra que perseverar através do fogo não é só para cumprir uma tarefa. É para chegar do outro lado com uma canção, dando testemunho de que Deus realmente livra aqueles que são fiéis a Ele. E assim, esta análise nos deixa com essa pergunta para refletir.
A história de Jeremias desafia a gente a olhar para dentro. Quando a força humana chega ao fim, qual é o fogo que não se apaga e que nos impede de desistir? O que nos move quando nada mais parece mover?